Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? A pedido do inscrito Wallace, eu vou começar uma série ensinando xadrez. Esses primeiros 2 vídeos que eu estou postando é para quem não sabe nada. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, dá aquele joinha e compartilha o vídeo. Isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Então bora pro vídeo. Bom, estamos aqui no tabuleiro, o tabuleiro já está montado. Eu vou limpar ele aqui e vamos começar pelo movimento das peças. Para quem não sabe, este aqui é o rei, tá bom? O rei é a peça mais importante do jogo, porque se o seu oponente capturar o seu rei, o jogo acaba. É checkmate, legal? Quais são os movimentos possíveis para o rei? O rei pode se movimentar para qualquer casa adjacente a ele, certo? O rei ele só anda de uma em uma casa, em qualquer direção, tá? E também pode capturar peças adjacentes a ele, em qualquer direção. Ou seja, todas essas casas marcadas com círculo, se houver uma peça inimiga, o rei pode capturá-la. E quando ele o faz, ele toma o lugar da peça capturada. Por exemplo, digamos que aqui tenha um peão das pretas. Como o rei pode se movimentar para cá uma casa, ele pode capturar o peão. A dama. Essa é a dama. Como ela se movimenta? Em qualquer direção, assim como o rei, em linha reta até onde ela quiser. Ou seja, ela pode fazer esse movimento, ela pode fazer esse movimento, esse movimento, esse e esse. Esses são os movimentos possíveis para a dama. Quantas casas, Felipe? Quantas casas você quiser, tá? Desde que o que não é permitido a dama fazer: saltar sobre outras peças. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, se houver uma peça na direção onde a dama quer se movimentar, ela não pode pular essa peça. Por exemplo, digamos que aqui estará o rei. Então, esse movimento não é mais permitido para a dama, porque o rei está bloqueando ela. Só é permitido para ela vir até aqui. Legal? O restante aqui, tudo desobstruído, ela pode ir até onde ela quiser. Beleza? O mesmo vale para a dama na hora de fazer uma captura de peça. Por exemplo, digamos que tem aqui um bispo das negras. Ao fazer a captura, você leva a dama até a casa do bispo e troca o bispo de lugar pela dama. Você capturou o bispo. A torre, ela se movimenta para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, até onde você quiser também. O que não é permitido para a torre fazer: passar por cima de outras peças. Ou seja, se por exemplo você tem um cavalo aqui, a sua torre não pode passar por cima do seu cavalo. Então esse movimento não é mais permitido, ela só pode vir até aqui. Legal? Para capturar peças, o mesmo vale para a torre que para as demais. Por exemplo, digamos que tem um bispo das negras aqui. Você vai movimentar a torre até o bispo e trocar ela de lugar com o bispo. Esse é o bispo, ele se movimenta nas diagonais, como mostrado aqui, até onde você quiser. Legal? O que o bispo não pode fazer? O bispo de casas escuras só se movimenta nas casas escuras, nas diagonais, e o bispo de casas claras só se movimenta nas diagonais das casas claras. Ok? Então cada jogador tem um par de bispos, um de casa escura e um de casa clara. O que o bispo não pode fazer? O bispo não pode saltar sobre outras peças. Então, se você tem um cavalo aqui, por exemplo, esse movimento do bispo fica restrito, ele não pode saltar o cavalo. Então,
Nessa diagonal ele só poderia se mover até aqui. Legal? Para a captura de peças, o mesmo que para as outras demais peças. Digamos que a gente tem uma torre aqui das negras. Se esse bispo vai fazer uma captura, você leva ele até a torre e troca de lugar com a torre. Legal? Aproveitando que ele já está aqui, vamos falar do cavalo. O cavalo é uma das peças mais interessantes do jogo, porque ele se movimenta em L. Legal? Então, por exemplo, esse cavalo, ele poderia se mover até esta casa, até esta casa, até esta casa, até esta casa, até esta e esta. Legal, vamos visualizar o movimento agora? Olha, aqui temos um L, pode ser para o outro lado também. Outro L, outro L, outro L, outro L, outro L, outro e outro. Legal? O L que o cavalo vai fazer, não importa a maneira, tem que ser um L. Legal? E a captura do cavalo, Felipe? Como é que o cavalo captura? O cavalo sempre captura aonde ele termina o movimento dele. Legal? Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui um peão das negras. Então, ao fazer esse movimento de L, ele vai terminar o movimento aqui e vai capturar esse peão. Legal? Ah, Felipe, mas e se eu tiver um peão aqui na frente do outro? É possível capturar esse peão? Sim. O cavalo é a única peça no jogo que salta por cima das outras. Então, ao contrário das demais peças que são bloqueadas se tiverem alguma outra peça no caminho delas, o cavalo ele não tem o seu caminho obstruído. Então, por exemplo, ele pode fazer aqui o movimento dele e capturar esse peão. Legal? Vamos falar agora dos peões. Os peões sempre ficam na segunda fileira do tabuleiro de cada jogador. Então, aqui temos um peão das brancas e aqui um peão das pretas. Segunda fileira das brancas, segunda fileira das pretas. Legal? Como ele se movimenta? O peão só anda para frente, legal? De uma em uma casa. Quando for a primeira vez que você for movimentar o peão, você pode andar até 2 casas, mas somente na primeira vez. Então, por exemplo, como esse peão está na casa inicial dele, que é a segunda fileira, ele pode se movimentar até 2 casas. Então, 1, 2. Posso movimentar só uma, Felipe? Pode. Ele está aqui, você pode fazer uma casa apenas. Legal? Depois disso, sempre uma em uma. Poxa, legal. Tá, mas se ele não anda para trás, só para frente, o que acontece quando ele chega no final do tabuleiro? Quando o peão chega no final do tabuleiro, você pode promovê-lo, ou seja, ele deixa de ser um simples peão para se tornar qualquer outra peça de maior valor que você queira. Legal? Então, por exemplo, esse peão aqui, ele foi promovido. Eu posso trocá-lo por uma dama, ou por uma torre, ou por um bispo, ou por um cavalo. Normalmente a gente troca, né, promove ele pela peça mais forte do jogo, que é uma dama. Mas você pode optar por qualquer uma das outras peças. Legal? Bom, como o peão captura outras peças? Aqui vemos 2 peões. Digamos que o peão das brancas faz o avanço dele. Agora, ele pode ser capturado pelo peão das negras. Por quê? O peão sempre captura na casa à sua frente da diagonal. Ou seja, esse peão branco está atacando essa casa e essa casa. Do mesmo jeito que esse peão das pretas está atacando essa casa e essa casa. Ah, Felipe, eu sou obrigado a capturar? No xadrez você não é obrigado a capturar as peças, tá? Como por exemplo aqui, o peão das brancas fez esse movimento. Ele pode ser capturado pelo peão das negras,
mas o outro jogador de negras pode simplesmente optar por avançar o peão e não capturar. Uma vez feito isso, o peão das brancas não está mais atacando o peão das negras, porque ele ataca esta e esta casa, e vice-versa, porque o peão das negras agora está atacando essa e essa casa. Nenhum dos peões pode atacar o outro agora. Legal? O tabuleiro. O tabuleiro, ele é dividido em colunas e fileiras. Legal? Cada coluna tem uma respectiva letra, em minúsculo. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G e coluna H. As fileiras são identificadas por números. Então, fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fileira 8. Agora que você aprendeu a movimentar as peças e como elas capturam as outras peças, está na hora de aprender a montar o tabuleiro, ou seja, colocar as peças no seu devido lugar. Para isso é importante que o tabuleiro à sua frente, do lado direito inferior, seja uma casa clara, tá bom? Marca isso, que isso é importante. Marcado isso daí, cada jogador vai na sua segunda fileira colocar todos os seus peões. São 8 peões no total, certo? Então vamos lá. As brancas. Agora, de fora para dentro, ou seja, das bordas em direção para dentro. Qual é a colocação de peças? Torre, torre. Depois a gente coloca os cavalos, cavalo. Depois os bispos. E por último, a gente vai colocar o rei e a dama. A dama vai na sua respectiva casa da mesma cor, ou seja, dama das brancas, dama das negras. E a casa que sobrou, a gente coloca o rei. Agora você aprendeu como as peças se movimentam, como elas capturam as outras e como montar o tabuleiro. Treina, que no próximo vídeo eu vou ensinar as regras utilizadas no jogo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu!